Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui de volta o nosso quadro de entrevistas K9 do ano de 2025, entrevistas muito interessantes para a comunidade sinotécnica, os protetores de animais, adestradores. E hoje o nosso convidado, um convidado muito especial, ele é o Wagner Ávila, vou chamar ele aqui, já vou fazer uma apresentação dele. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Opa, eu que agradeço, Thiago, prazer. Prazer é nosso. Para quem não conhece o Wagner Ávila, ele é adestrador e ambientalista, há mais de 40 anos, diretor de comunicações do SINCA, que é o Sindicato Nacional dos Criadores de Animais, diretor de silvestres e exóticos da FBA, Federação Brasileira de Adestradores de Animais, e diretor de marketing da Federação Internacional dos Criadores e presidente do Instituto Animal Legal. Ele vai comentar um pouquinho aí sobre todos esses institutos que nós falamos. O bate-papo hoje vai ser assuntos, de interesse da comunidade de sinotécnicos, de adestradores, de criadores de animais. Então, seja bem-vindo. Wagner, faz uma apresentação sua rapidinho para o pessoal, antes da gente continuar aí com o nosso bate-papo. Thiago, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer aí, participar de programas com vocês. Aí a última vez que eu fui aí foi 2022, foi super proveitoso, aprendi pra caramba. Vocês estão de parabéns do trabalho aí do Projeto K9. Cara, em 2019, eu comecei a despertar para a necessidade de participar da política, né? Porque as leis, elas são feitas por deputados estaduais e deputados federais. E esses caras, eles carecem de conhecimento no que tange a sinofilia, a sinotecnia. Mas as leis que eles elaboram, elas influenciam diretamente nas nossas atividades. Pode ser positivo e pode ser negativo. Eu tenho observado nesses últimos 6 anos aí que é muito negativo. E aí a gente vai falar sobre essas leis e as suas consequências. Então, lá em 2019, eu frequentando já Brasília, audiências públicas, eu me uni com mais meia dúzia de criadores, adestradores, e nós fundamos o Sindicato Nacional de Criadores de Animais, que tem como objetivo atuar exatamente nesse âmbito político, para que a gente possa influenciar, né, na legislação que tanto influencia aí nas nossas atividades. Depois, eu sou treinador de animais, sou treinador de cachorro, né? Eu falo, adestrador começa com cachorro, velho. Nunca vi o adestrador começar com águia, né? O cara começa adestrando o cachorro, vai aprendendo ali o básico do adestramento, e aí você vai aplicando a outras espécies, né? E aí eu passei pelo cavalo, aí fui para as aves de rapina, até que fui convidado pelo Biratã para compor a diretoria de silvestres e exóticos da Federação Brasileira de Adestradores de Animais. Eu acho extremamente importante, porque é uma entidade que representa os adestradores, sabe? Filiados ou não, federados ou não, ela representa. Na hora que você tem um trabalho a ser feito junto às instituições federais, estaduais, você tem que ter uma instituição constituída para representar o adestrador. Não adianta eu ir lá e falar assim, eu sou adestrador e eu vim aqui defender a classe. O cara vai perguntar, mas quem é você? Eu sou um adestrador famoso. Não quer dizer absolutamente nada, né? Eu sou um adestrador influencer. Tenho 100 mil seguidores. Pô, daí, velho, você não é ninguém. Eu já vi gente falando assim, eu tenho 5 grupos no WhatsApp, eu represento o quê? O pessoal do WhatsApp? Não adianta, né? E aí fui convidado recentemente, ano passado, faz um ano, a Federação Internacional dos Criadores nasceu, e eu fui convidado pelo Nelson Arrué para compor a diretoria da federação. E já vai fazer 2 anos, eu fundei, junto com zootecnistas, veterinários, pessoal mais técnico, o Instituto Animal Legal, que tem uma característica de atuar tecnicamente. Então, um zoológico tem um problema,
os caras me chamam, eu levo o biólogo, levo o veterinário forense, e para fazer um projeto técnico, tem essa característica de ser atuação técnica, né? Não é tanto política como as outras entidades. Boa, Wagner. Assim, eu acompanho a FBA, né, o Biratã lá, é um trabalho fundamental e importante, né, como você falou, porque hoje em dia as pessoas acham que eu tenho tantos seguidores no Instagram. Isso não muda muita coisa, né? Não significa a quantidade de seguidores no Instagram que você vai representar uma classe. É óbvio que deve ajudar uma pessoa que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, ele vai ter uma certa influência pelo menos nesse 1 milhão de pessoas que seguem ele ali. Ajuda um pouco? Ajuda, mas não é o cara que vai chegar lá e vai representar uma classe, por exemplo, igual você falou. As pessoas hoje estão muito bitoladas nesse negócio de seguidores, de não ter tantos seguidores no Instagram, né? E acha que isso vai ter o mesmo valor de alguma instituição. Mas o trabalho que a FBA vem fazendo é um trabalho que a gente vai convidar o Biratã também para falar um pouco da FBA, porque nem todo mundo sabe do verdadeiro trabalho da FBA, escuta ali, Federação Brasileira de Adestradores de Animais, e tem muitos adestradores que não tem ali, né, não tem a carteirinha da FBA, e eu acho uma coisa muito importante, né, até porque os cursos aqui do Projeto K9, eles seguem uma das diretrizes ali, eu não sei como se fala diretriz ou portaria, da FBA, porque tem que ter pelo menos um X de horas presenciais, de horas práticas, né? Porque hoje em dia a gente sabe que está meio bagunçado o negócio do adestrador. E a FBA, ela um protocolo, né, Thiago? A FBA veio e mudou ali, foi bem bacana, desde quando o Biratã me apresentou ali aquele documento, ele falou, isso aqui, tem que seguir esse padrãozinho aqui para o cara realmente ser um adestrador, né, de cães, né, de cães, de animais, né? E é um trabalho fenomenal da FBA. Né, o Sindicato Nacional dos Criadores de Animais, eu conheço pouco, né, não tenho muito o que falar sobre o trabalho do SINCA, mas já ouvi falar sim, através de você, e eu acho muito interessante essas representações dentro da política. E hoje a gente sabe, né, Wagner, você, assim, mais que eu evito um pouco entrar em polêmicas, né, até porque o Projeto K9 não é o foco do Projeto K9, bater de frente com algumas coisas. O nosso foco hoje mais da coordenação aqui, né, sou eu e mais 3 coordenadores do projeto, o Major Otávio, o perito criminal lá, Luiz, e o tenente, né, Arruda. O nosso foco é o ensino, nosso foco é o ensino da sinotecnia, tanto que o nosso foco não abre para outros animais. É mais na área de comportamento e bem-estar animal, que é o foco ali do Major Otávio, e a sinotecnia, né, o trabalho com cães, seja para policiais ou não policiais. Então, a gente evita um pouco debater alguns determinados assuntos, mas isso não quer dizer que nós, do Projeto K9, não temos a nossa posição referente a alguns assuntos. E a gente sabe muito bem que hoje, principalmente nas redes sociais, nas mídias, muitas pessoas batem muito, às vezes, no cão de trabalho ou nos profissionais de adestradores e tem, óbvio, casos que são bem mais... A gente sabe que realmente, a gente já viu casos de maus tratos por parte de adestradores, já surgiram, mas esses caras que estão tentando fazer essas leis, eles acabam não conhecendo. Então, acaba prejudicando, né? Que foi algumas leis que teve aqui no estado de São Paulo, de um deputado, depois se quiser falar o nome, que acabou que tentando proibir isso, proibir aquilo, houve aquele burburinho nas redes aí, e a gente vê você ali sempre lutando, né, em favor dos animais de verdade, né, do verdadeiro cachorreiro, do verdadeiro criador de animais. E é isso que é legal, que a gente... Queria que você comentasse um pouco a respeito disso, né, desses problemas de políticos que não entendem nada de cachorro, não entendem nada de animal, e quer criar uma lei até porque para lacrar, né? Thiago, perdão. Eu estou, desde 2019, participando desse segmento político e investigando os casos onde tem uma atuação de um político e de uma ONG, e às vezes de uma autoridade policial, que me deixa muito entristecido, porque eu sou um fã da polícia, né? Eu sou um fã dos bombeiros, eu sou um fã da Força Pública. Lá em 2022,
eu procurei vocês, eu procurei todos os meus amigos, amigos do DEIC, eu procurei todos os meus amigos da Força Policial, porque eu sou a favor da legalidade. E aí eu fui investigar os casos onde teve invasão de canil, onde teve denúncia de maus tratos, e eu fiquei muito triste, porque todos os casos estão arraigados, estão cheios de ilegalidades. Então, o cara chuta uma porta, invade uma residência porque teve uma denúncia anônima de maus tratos. E essa denúncia anônima, eu tenho uma suspeita muito forte de que é uma coisa combinada. Alguém liga e alguém já está esperando essa ligação, já com um grupo montado, e vai ali um delegado, vai ali um investigador, e ele vai com uma ONG, e ele vai com 2 veterinários amigos. É outra ilegalidade, porque se você vai fazer uma apreensão, se você vai fazer uma ação dessas, você tem que levar veterinários do Estado, um veterinário que ele é um servidor público, e não um veterinário que é seu amigo. Aí, em Franco da Rocha, eu tive num criador de galo Mura, e você vê que ali não houve nenhuma investigação. As pessoas chegaram ali já prontas para fazer, para decidir, para julgar, e como menino, era um menino, ele era criador de galo Mura, entraram ali, determinaram que havia maus tratos, e que se ele tinha galo Mura, então ele participava de rinha. Quer dizer, é aquela história, se você chegar na casa de um cidadão e você tem lá um coldre, uma capa de um revólver, então esse cara tem um revólver e ele é assaltante. É uma sucessão de deduções sem nenhum nexo probatório. Então, foram ali, pegaram esses galos, e aí a sequência de ilegalidades e de incoerências vai seguindo. Pegam esses galos, jogam dentro de uma caçamba de... aliás, esses galos estavam em baias individuais, aí você tira esses galos, eles estão em baias pequenas, isso é maus tratos. Aí tira, joga todos num baú, num caminhãozinho baú, esses galos se degradeiam, se matam, e depois vão para o quintal de um cara que fala que tem uma ONG, mas a ONG não tem CNPJ, não tem nada, então é só mais um ativista. E depois esses animais somem. Recentemente, detalhe, eu disse que todos os casos que eu pesquisei era arraigado, era cheio de ilegalidades. E eu estou vendo que a causa animal virando o crime organizado. Virando um crime organizado. Nós temos em São Paulo hoje uma milícia da causa animal. Tem um cidadão, tem um ex, que é um delegado, não é ex, né? Delegado licenciado, virou deputado e caracterizou carros como se fossem viaturas, e ele chega lá com 2, 3 carros caracterizados como viaturas e faz uma invasão de propriedade, chega ali, determina o que são os maus tratos da cabeça dele. Você vê atuações cinematográficas, então, na hora que o cara chega ali, pega um filhotinho, pega um cachorrinho e fala assim, olha, ele está tremendo porque ele sofreu maus tratos. E nós sabemos que se você invade uma casa e pega um cachorrinho que está lá dentro e você segura ele no colo, ele está com medo de você, que invadiu, que se apropriou daquele animal. Aquele animal muitas vezes está vendo o seu proprietário sofrendo abusos, então ele está ali numa situação de extremo estresse. Então, o cara invade uma casa dizendo que há maus tratos e as consequências das suas atitudes vão aumentando esses maus tratos. E eu vejo a falta de conhecimento das pessoas para poderem analisar isso e enxergar a verdade. Recentemente, lá no meu canal no Instagram, Wagner Ávila 2026, eu publiquei um vídeo de um assessor parlamentar dizendo que
ele não precisa de mandado, porque quando ele chega ali, ele olha e ele já identifica os maus tratos. Inclusive, aí eu abro aspas para a fala do assessor, inclusive tem cadelas que têm mais de 6 ninhadas por ano. Quando nós sabemos que isso é biologicamente impossível, porque uma cadela, quando muito bem tratada, quando muito bem alimentada, de uma origem genética excelente, ela vai ter, no máximo, 2 ninhadas por ano. E os criadores evitam ter 2 ninhadas para que a cachorra não sinta. Não é nem que sofra. As pessoas falam, mas sofre muito. Não, não é que sofre. Sente. Quando uma cadela tem uma ninhada, aqueles filhotes sugam ali as suas energias e ela sente. Então, às vezes, ela fica muito magra. Quando entra ali o segundo cio do ano, você fala, não vou cruzar porque ela ainda está sentindo a outra ninhada. Então, eu vou esperar, vou pular um cio. É isso que faz um criador técnico, né? Um criador que tem consciência. E aí vem um assessor parlamentar e diz que a cadela tem 6 ninhadas por ano. Quer dizer, não tem conhecimento técnico para julgar o que são esses maus tratos. E aí diz que dispensa mandado judicial, porque basta ele olhar pelo buraco da fechadura para ele fazer um quadro clínico e justificar aí o excludente de ilicitude da invasão. Isso é recorrente e está se tornando uma praga em todo o país. E como eu falei, todos os casos que eu investiguei estão ali lotados, plenos de ignorância, de falta de conhecimento, de imperícia e de ilegalidades. Está assim, lá no estado do Paraná acontece isso, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, e volta e meia isso é descoberto e vem a público através das mídias, né? Aparece ali, olha, o Ministério Público denuncia fulano, a ONG, o político, porque tinha ali um projeto, recebia ali milhões, mas não efetuava aquilo que era prometido. Então está virando, vamos lá, uma palhaçada essa coisa da causa animal, que eu digo que nunca foi pelos animais, né? Cara, é complicado mesmo isso, porque assim, a gente sempre está aqui pela legalidade, né? A gente vê o seu trabalho buscando informar, assim como nós no Projeto K9, todos os professores aqui, todo mundo que já passou por aqui no Entrevistas K9, no ano de 2024 também, entrevistamos vários policiais de vários lugares do Brasil, Amazonas, Acre, Pernambuco, e todos estão focados no trabalho do bem-estar animal. Porque eu costumo dizer assim, quem são os verdadeiros protetores, né, de animais? São aqueles que vivem animal. Daí eu posso falar mais da área da sinotecnia, né, que são os cães, porque eu vivo mais isso, né? Mas assim, o cachorreiro, né, o sinotécnico profissional, seja ele de instituição de polícia que trabalha com cães ali na Força de Segurança, ele é o verdadeiro protetor de animal. Porque ele tá ali, ele acorda cedo, ele vai lá, limpa o cocô do animal, ele lava a baia do animal, ele pega o animal e vai passear com o animal, ou aquele que tem até mesmo aquele que tem seu cãozinho na sua casa, que cria de verdade, né, que leva para passear, que faz tudo ali, e aparece algumas figuras, é óbvio que a gente sabe, a gente nunca vai generalizar aqui, algumas figuras em municípios, em estados, se candidatando usando essa bandeira de bem-estar animal. E quem estuda o que é bem-estar animal, quem vai a fundo na lei, né? Eu comecei a estudar bastante a parte de bem-estar animal depois de 2020, quando eu me tornei bacharel em Direito também, procurei buscar um pouco mais dessa parte. Hoje eu escrevo um pouco seja artigos para livro, né? Escrevi um capítulo de um livro falando sobre a parte jurídica do trabalho dos animais, e a gente vê que muitos desses aí são verdadeiros aproveitadores, caras que nunca fizeram um adestramento em nada em um animal, nunca se viu essas pessoas passeando com animais. A gente sabe que tem uns que realmente vai lá, ajuda, né? Eu conheço alguns que vão lá, realmente faz, mas quando o negócio começou meio que virar, meio que político, né? O cara que tira foto do cachorrinho no colo para colocar no santinho dele ali de candidato, você já vê que o negócio já começou a banalizar. E as pessoas estão sabendo disso. E a ideia nossa aqui é levar informação para o povo.
saber que nem todo mundo ali que usa a causa bem-estar animal estão preocupados com o bem-estar animal. Porque se você fala que o cara usa essa causa para se candidatar, ele está preocupado em ganhar, em ser político, e depois ele vai cometer os abusos e ilegalidades que vem cometendo por aí. O verdadeiro protetor de animal é aquele que, às vezes, gasta dinheiro do próprio bolso. E o cara que estuda, e às vezes, gasta do próprio bolso para poder ir ali, ajudar e tentar levar informação de verdade. É um negócio, assim, bem complicado. Existem casos terríveis aí, né, que a gente acompanha. Teve até um colega da Guarda Municipal de Jundiaí, que ele chamou a gente do Projeto K9, eu até comentei para ele que não é um pouco o foco do Projeto K9 entrar nesses debates, que o nosso foco mais é o ensino. Você até acabou fazendo um vídeo sobre isso, de um caso que aconteceu lá de um GCM, que ele foi se defender de um ataque de um pitbull e virou um forfé lá. Né? Aí uma dessas protetoras foi lá, fez começou a postar, divulgar. Ou seja, você vê que aquela pessoa, ela não queria ajudar o animal em si. Não. Queria ibope para a mídia social dela. E eu acho que é isso que você vem fazendo aí, chama a atenção da galera, dos verdadeiros protetores, dos verdadeiros cachorreiros, que gosta de seguir o seu trabalho. Porque o que você faz é ver que realmente você está lutando contra os grandes e aqueles que cometem barbaridade, mas a gente sabe que às vezes a força é pouca, né? Precisa de mais apoio ainda, porque sozinho não vai conseguir lutar contra esses grandes. Tiago, eu acho muito importante o trabalho que vocês fazem, porque eu repito sempre, não é possível você promover o bem-estar animal sem conhecer a biologia do animal. Então, outro dia, publicaram um vídeo de um cavalo que estava puxando uma charrete, essas charretes de trote, e ele levantou a cauda e defecou. E o pessoal veio e fala assim, nossa, que absurdo, o cavalo está sendo tão solicitado que ele defecou enquanto corria. Mas isso é normal do cavalo. O cavalo pode estar solto no pasto e ele resolver dar um galope, no meio desse galope espontâneo, ele defeca. Ele é uma presa, e ele não para defecar. Ele não é igual um cachorro, e é aí que eu acho que é a grande confusão desse pessoal. Eles acham que cachorro é gente e todos os animais são cachorro. Então, quando você vê que o cara fala assim, eu sou defensor dos animais. Você fala, quais animais? Cachorro e gato. Uhum. E aí, a gente começa a ver a questão da humanização. E a humanização, outro dia até o Richard falou, um dos maiores maus-tratos que você pode promover para um cachorro é você achar que ele é gente e começar a cuidar dele como gente. Aproveitar esse gancho de tratar cachorro como gente, recentemente o governador ele vetou a Lei Joca. A Lei Joca tem esse nome Joca porque o ano passado um Golden Retriever de nome Joca morreu no transporte aéreo. E aí cai de novo nessa nossa conversa de que se você não conhece a técnica, se você não conhece a biologia, não tem como você promover os bons tratos, o bem-estar animal. O Joca nunca tinha entrado numa caixa de transporte, era um cachorro obeso, cardíaco, aí colocou dentro de uma caixa, no meio do verão, esse cachorro tinha que ir para Goiás, ao invés disso ele foi para o Ceará, chegou lá, teve um tempo para ser enviado de volta para São Paulo, quando chegou a São Paulo, estava morto. O cachorro, então, ele veio a óbito nesse processo. E aí houve um processo judicial contra a companhia aérea e eles perderam esse processo, porque o laudo veterinário chegou à conclusão que o cachorro não morreu por conta de uma hipertermia, que era a acusação, né? Ele morreu porque ele ficou no calor. E aí o laudo veterinário contrariou essa tese, dizendo o seguinte, olha, o cachorro poderia morrer a qualquer momento, porque ele era um cardiopata, ele foi submetido a um estresse extremo, e ele foi porque ele nunca tinha visto uma caixa de transporte. Aí você pega o cachorro, enfia numa caixa de transporte, coloca ele no porão, aquela barulheira do avião, das turbinas, e o cachorro viaja. Ele poderia ter morrido em 1 hora, poderia ter tido um ataque cardíaco ali logo no começo da viagem.
Então, eles perderam esse processo. Posteriormente, eu fui chamado para uma audiência pública lá em Brasília com a ANAC, é a Agência Nacional de Aviação Comercial, né? Antes dessa audiência, eu tive uma reunião com a ABAER, uma coisa assim, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Aí nós tivemos uma reunião com o departamento técnico da ABAER. E tinha lá, eu esqueço o nome, até peço desculpas ao brigadeiro, eu esqueci o nome dele, mas nós tivemos uma conversa técnica, onde nós chegamos à conclusão de que, para você embarcar um cachorro ou qualquer outro animal, ele deveria ser adestrado, ele deveria ser condicionado ao transporte, porque o transporte mais seguro que existe é o transporte aéreo, e a maneira mais adequada, mais tecnicamente recomendável é lá no pet deck ou no porão, que a gente fala porão, o pessoal fala, ai, porão, meu Deus do céu, coitado. Não, é o local mais seguro, é o local onde o animal fica mais tranquilo, porque ele é embarcado e ali não acontece nada, as luzes são apagadas e o animal vai lá tranquilo. Eu tenho certeza que se fosse a minha cachorra Malinois ou um dos cães treinados pelos K9, esse cachorro não teria morrido. E eu falei isso lá depois na Assembleia, na audiência pública junto à ANAC, eu falei, olha, o que tem que haver é um protocolo que obrigue o cachorro que vai ser transportado a ter um certificado de treinamento. Porque se um cachorro nunca foi treinado a entrar numa caixa de transporte, o cachorro é claustrofóbico tal qual o seu proprietário, aí você coloca ele de uma hora para outra para fazer uma viagem aérea, esse animal vai vir a óbito. Há uma grande probabilidade dele vir a óbito, com certeza. Então, os deputados aí da causa animal, não, nós vamos fazer uma lei que vai obrigar a companhia aérea a levar os cães na cabine. Olha, existe dentro da aviação a engenharia de segurança. A engenharia de segurança, ela considera várias situações. Numa situação de acidente aéreo, tem gente que fala assim, mas quando tem um acidente aéreo, morre todo mundo. Não é verdade, né? A maioria dos acidentes aéreos, eles ocorrem na decolagem ou na aterrissagem. E não morre todo mundo. Há uma boa porcentagem de sobreviventes. E é importante, né, enquanto esses sobreviventes no acidente, eles serem retirados da aeronave. E a presença de animais dentro da aeronave prejudica, e aí não sou eu que estou falando, isso aí são as estatísticas dessa engenharia, prejudica a evacuação da aeronave. Então, não se recomenda animais dentro da cabine dos aviões. São questões técnicas, não é a minha opinião, não é a opinião de leigo. São os profissionais técnicos da aviação que fazem com que a aviação seja o veículo de transporte mais seguro do mundo, que diz, animais não devem ir dentro da cabine com raras exceções. Cães de trabalho, cães de serviço. Então, o cão-guia vai na cabine, o cão de serviço, o cão policial vai dentro da cabine. Mas esses animais são altamente treinados para essas situações. É óbvio que nenhum cachorro é treinado para evacuar num acidente aéreo, mas são animais que atendem o comando, são animais que estão acostumados a andar no ônibus, andar no trem, a andar de avião, muitas vezes andar num helicóptero, né? Então, são cães que você consegue controlar o psicológico desses animais. E aí, os oportunistas, eu falo que são oportunistas porque eles não sabem do que eles estão falando e eles pegam um caso midiático, que foi o caso do Joque, e falam, nós vamos fazer uma lei aqui que vai ser aprovado, todo mundo que tem um cachorro, eles falam animais, né? E as pessoas pensam que animais é sinônimo de cachorro, mas animais pode ser um porco, pode ser uma galinha, pode ser uma serpente, né? As pessoas não se atentam a isso. E aí, eu já falei, olha, não vão aprovar.
E se as leis forem aprovadas nesse sentido, a companhia aérea pode simplesmente se recusar. Se você aprovar uma lei que pode andar com uma metralhadora dentro do avião, a companhia aérea pode falar, olha, nós não vamos embarcar essa pessoa. Se a lei obrigar, a gente veta o serviço, a gente para de prestar o serviço. Se você obrigar a companhia aérea a levar qualquer animal dentro da cabine, ela pode simplesmente cessar o serviço e você vai ter que ir de Kombi. E aí, o governador, o Tarcísio, que era uma lei estadual, vetou a lei e falou, olha, em São Paulo nós não vamos obrigar ninguém a levar porco, gato, galinha, cachorro dentro do avião. E está de parabéns. Pelo menos nesse caso aí, ele está de parabéns. Wagner, é fenomenal isso aí, cara. Muitas pessoas não sabem, né, desse caso, não sabem a profundidade de todo esse caso, por isso que é importante, né, ter aí institutos, né, o seu Sindicato Nacional dos Criadores de Animais, a FBA, o Instituto Animal Legal, que vai buscar essa informação e trazer para a gente. Né? Essa é a verdade dos fatos. Não pessoas que não entendem do negócio querer enfiar a goela abaixo aí uma lei, né? Então, vocês estão de parabéns aí pelo trabalho de vocês, você, o Biratã e outros profissionais aí. Tem um outro, se não me engano, é o xerife lá, colega de vocês. Guilherme Binger, muito atuante também. Então, são essas pessoas que vai buscando a verdade. E a gente sabe que no nosso país hoje em dia, o cara que quer mostrar a realidade aí é o cara que é, às vezes, o mais prejudicado. Né? O cara que é mais prejudicado. E aquele que... Tá complicado o negócio, né? A gente sabe que... A gente acaba sofrendo sanções, né, Thiago? Você acaba... Eu sempre falo no início dos meus vídeos, meus caros amigos seguidores e perseguidores, porque tenho muitos perseguidores, cara. Tem mais perseguidores do que seguidores, né? Tenho bastante, viu? Tem um colega lá, o Léo, né, o Leonardo, que trabalha com embarque de animais justamente em caixas, e eu já fiz até uma entrevista com ele, vou ver se eu consigo também chamar esse ano de novo, não sei se você conhece, aqui de Guarulhos, e o trabalho dele é isso mesmo, é ensinar as pessoas o cachorro entrar dentro de uma caixa, poxa, é a mesma coisa, eu falo sempre pro pessoal, o melhor lugar para transportar um cão, por exemplo, em um veículo, é numa caixa no banco de trás. Eu prefiro mais o meu cão estar numa caixa de transporte no banco de trás do veículo. Você compra aquelas caixinhas da Pet Tour, seja lá que marca for, aquela menorzinha de 300 que cabe dentro de um veículo, colocou o cão ali. Se o carro capotar, o animal sai íntegro. Né? Pode morrer todo mundo, mas o animal que estiver dentro da caixa, ele não morre, cara. Só para você ver a segurança dessa caixa dentro menos que o veículo foi esmagado. Mas assim, eu já vi casos, que o animal sai ileso. Mesmo que o animal estiver no porta-mala do carro, ele sai mais do que ele estiver num banco solto ali. Tem um cintozinho lá que vendem para cães, que ajuda também, né? É melhor do que estar solto, mas eu ainda opto pela caixa. E o trabalho Enquanto nós estamos aqui conversando, Thiago, os meus cães estão em caixas aqui a 5 metros de distância, porque se eles estivessem soltos, eles estariam fazendo guarda, aí passa a bicicleta, eles latem, passa o vizinho aqui passeando com o cachorro, eles latem. Eles estão aqui dormindo. Eu estou vendo eles daqui, ó, simplesmente tranquilos, relaxados, dormindo. Né? A caixa a gente fala, a caixa é vida, né? Isso, a caixa é o abrigo deles, né? O professor Fudimoto aqui também, professor dos nossos cursos, ele sempre fala, pessoal, deixa uma caixa lá no seu quintal, você vai ver que o teu cachorro ele vai querer dormir ali, ele precisa de uma toquinha. Para ele estar dormindo ali. Você deixar a caixa aberta... É um pedaço da sua casa que ele leva, né? Isso. Ele se sente muito seguro com a caixa de transporte. E, assim, muitos problemas de cães que não entram em caixa de transporte é porque não foram acostumados, habituados a entrar nessa caixa. E existe um treinamento próprio para isso. Desde filhotinho tem todo aquele treinamento. E as pessoas acabam não fazendo isso, aí na hora de levar de um estado por outro, por um voo comercial, acaba cometendo essa gafe. E a empresa aérea que não tem nada a ver com nada a ver, acaba... Né, sendo vítima aí de fake news da mídia, né? Que na verdade é todo. Thiago, eu acho que agora você tocou num gancho interessante também para a gente passar para uma outra situação. O pessoal, hoje, há uma tendência de se transferir a responsabilidade.
Então, a pessoa não prepara o seu cachorro, e aí o que acontece na sequência é culpa de outro, é a culpa do outro. Não sou eu que não treinei o meu cachorro, não sou eu que não preparei o meu cachorro, é a companhia aérea que não está preparada para oferecer o conforto do cachorro. Por que eu puxei esse gancho? Veterinário amigo meu lá do Paraná me chamou outro dia e falou: Wagner, por que os ataques de cães estão aumentando tanto? Tanto ataques de cães contra cães, como ataque de cães a pessoas. Eu falei: Rogerinho, opa, falei o nome do meu amigo veterinário aqui. Grande abraço ao Rogério Silva, um cara fantástico. Veterinário lá em Rolândia, especializado em mamíferos, sabe tudo de cavalo, cachorro, maravilhoso. Bom, por que os ataques estão aumentando tanto? Eu falei lá atrás, a elaboração de leis sem um lastro técnico terão consequências extremamente negativas. Então, os caras começam a proibir o uso de ferramentas de adestramento. Então, ferramentas que nós, adestradores, utilizamos com perícia e atingimos resultados de excelência, na visão desses políticos, na visão de protetores de animais, são maus tratos. Aí você proíbe o adestrador de usar ferramentas que, eu repito, são extremamente eficientes quando usados de forma técnica. Você proíbe o cachorro de ficar na corrente. Ora, nós sabemos que nem todo mundo tem um muro autossuficiente para conter o seu cachorro. Muitas vezes o cidadão tem uma casa humilde e a sua cerca é de madeira, o cachorro vai lá, rói e foge. E nessa onda de adotar, você não sabe qual é o temperamento do seu cachorro. Se o seu cachorro tem ali um comportamento atávico, um comportamento feral, ele vai fugir, ele vai catar a galinha do vizinho, e aí ele vai gerar um conflito, e muitas vezes esse conflito acaba em morte para o seu cão. E aí ele fala: pô, eu vou ter que colocar o cachorro numa corrente. Aí o cara vem e faz uma lei que não pode colocar o cachorro na corrente. Ora, se você tem um cachorro na corrente, você tem um cabo de aço ali, um cabo vida de 5 metros, de 10 metros, o cachorro tem uma liberdade relativa. Às vezes, muito mais liberdade que se tivesse dentro de um canil. E aí, as pessoas vêm dizendo: mas tem que ter lei. Eu falo: não tem que ter lei. É lógico que tem que ter lei, mas a lei não resolve. O que resolve é a educação. Então, você tem que prestigiar as pessoas que conhecem do comportamento, porque essas pessoas que conhecem do comportamento é que vão educar o mercado, é que vão educar o consumidor para que evitem os problemas. Então, agora, em Minas Gerais, como já aconteceu no Rio de Janeiro, como já aconteceu em Santa Catarina, querem proibir a criação, a circulação de cães de determinadas raças. E nós sabemos que isso aí não vai resolver absolutamente nada, porque uma lei não substitui um adestramento. Se a lei falasse assim: olha, você, para andar com um cachorro, qualquer cachorro, você vai ter que ter um certificado de adestramento básico, eu concordo, porque aí, indiferentemente da raça, você vai pegar lá o cachorrinho, você tem um Fox Paulistinha, morde e machuca. Pega a mão de uma criança, causa uma lesão que pode ser definitiva. Então, se você obriga a pessoa que quer andar com o seu cachorro na rua a ter um certificado de adestramento, você está resolvendo o problema. Você está indo no sentido de resolver o problema e ainda está fomentando um mercado positivo. Você está aí financiando profissionais, para que esses profissionais também possam investir em cursos e se aprimorar. Agora, quando você proíbe uma determinada raça, eu vou te contar. Eu estava entrando no Ibirapuera com o meu canicorso, lá 20 anos atrás, e o guarda municipal veio e falou assim: olha, pitbull não pode entrar. Eu falei: amigo, mas não é pitbull, esse aqui é um presa canário.
Eu nem falei canicorso, eu falei presa canário para dar uma provocada no cara, né? Que presa canário é um pitbull gigante, né? Aí eu falei, não, isso aqui é um presa canário. Ele falou, então tudo bem, pode entrar. Essa é a jogada que todo mundo vai usar. Esse aqui é um pitbull. Eu falei, não, isso aqui é um vira-lata caramelo. E quem vai dizer que aquele vira-lata caramelo ou aquele pitbull caramelo é pitbull ou é vira-lata? Você vai ter que fazer um teste de DNA ali, e isso é inviável. Então, é mais um caso onde a lei não resolve os problemas que as próprias leis vêm causando. Uma outra questão, eu falei dos equipamentos, mas eu falei num vídeo meu. Antigamente, quando você viu um vira-lata na rua e ele vinha na sua direção, você enxergava que ele estava meio estimulado, assim, meio para cima, né? Se fingia que ia catar uma pedra, o cara fugia. Hoje, você finge que vai catar uma pedra, aí que ele vem para cima, porque os valores estão sendo invertidos. Tudo agora são maus tratos. Então, o cachorro tem direito a te morder e você não pode corrigir o cachorro. Eu usei o caso de você tacar pedra no vira-lata, mas hoje, se o cachorro te ameaçar morder e você dá um chacoalhão nele e o vizinho vê, ele liga para a polícia e te denuncia que você está chacoalhando o seu cachorro. Você deu um tapa na orelha do cachorro em via pública, você está na roubada, meu amigo. Se alguém filmar e colocar a sua imagem na internet, você vai ser execrado socialmente. E essa inversão de valores vem aumentando, então, respondendo a pergunta lá do veterinário, essa inversão de valores, essa falta de conhecimento técnico vem fomentando esse aumento de problemas de ataques de cães contra cães e, principalmente, o ataque de cães contra pessoas. Para finalizar, em 2024, foram mais de 50 mortes de pessoas consequência dos ataques de cães. É isso aí. É bem complicado, né, Wagner? Parabéns aí pelo seu trabalho, você está sempre trazendo conhecimento, informação, né? Essas informações, esses dados, nem eu procuro, né? Acabo não procurando, mas é bom ouvir você falando, como o próprio Biratã está sempre ali, né, levando o conhecimento, e a gente deixa aqui, né, para todos esses políticos que estão aí, né, com seus mandatos, exercendo, procure, vai fazer uma lei, chama esse pessoal que entende, vai fazer uma lei que envolve animais, bem-estar animal, vai envolver cães, chama sinotécnicos, profissionais da área, tem inúmeros, né? Hoje, o Projeto K9, graças a Deus, nós já formamos mais de 100 profissionais em sinotecnia com a pós-graduação nossa, junto com o Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa, tem mais de 100 profissionais sinotécnicos hoje, especialistas de fato de direito, né, que possui diploma de pós-graduação nessa área, que fomos o pioneiro no Brasil nessa área, um trabalho em conjunto com a comunidade sinotécnica. Então, vai fazer alguma lei que envolve isso, cães de auxílio ao trabalho policial, por que não chamar um policial sinotécnico? Vai fazer um trabalho envolvendo a questão da questão da aviação, chama um profissional que entende de cães e um profissional que entende de aviação, como você falou, né? Então, assim, o erro deles, e aí já é um apelo para esses políticos, vai criar um projeto de lei que envolve isso, chama profissionais da área, porque senão vai ser uma lei que ela não vai ser aprovada, e nem o político quer criar um projeto de lei que não vai ser aprovado, mesmo que seja aprovado no primeiro momento, depois vai ser derrubada, como essa do Joca que você comentou, que o governador foi lá e vetou. Se tivesse sido um negócio feito com auxílio de profissionais, técnicos, especialistas, eu tenho certeza que teria sido uma lei que seria meio a meio para todos os lados, uma coisa melhor, e talvez teria sido aprovado. Não acompanho esses detalhes de leis, mas procura fazer isso, né? É um apelo aí aos políticos, procura chamar a comunidade sinotécnica se for assunto de cães, procura chamar veterinários se for assunto de outros animais, biólogos, zootecnistas, pessoas que entendem, para dar esse apoio técnico para vocês, para poder criar uma lei que tenha realmente um respaldo, para evitar esses embates, senão vai ficar toda vez aí saindo uma lei que a gente vê que não vai vingar. Teve um até recente que eu vi de Minas Gerais, queriam proibir a quantidade de animais por residência, isso aí já seria meio que impossível, né, imagina,
quantidade de animais por residência, ou determinadas raças de circular ou não, e eu sempre sou a favor, né, até um pedido para esses políticos, ou quem tem interesse, no seu caso também, que gosta dessa área de política, é tentar inserir a educação sobre animais nas escolas. A criançada ali já existem países da Europa que já tem essa educação animal dentro da escola, na grade curricular, ao invés de outras matérias que hoje tem, que acaba não sendo tão útil quanto uma dessa. Essa acabou sendo uma bandeira muito boa, e se um político usar a bandeira da causa animal de maneira correta, eu não sou contra, não. Se o político usar a bandeira da causa animal de maneira correta, for uma pessoa responsável, está mais do que certo, mas desde que seja alguém que verdadeiramente é um protetor, né? É um cara que busca entender conhecimento, né? Eu conheço alguns, e também tem uns que a gente sabe que o cara nunca pegou um cachorro na mão, só pegou para tirar foto do santinho e nunca... Thiago, nós temos sérios problemas de informação. Então, quando você falou aí de a educação nas escolas, nós tínhamos antigamente, eu falo antigamente há 5, 6 anos atrás, educação ambiental. Aí veio o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, e num artigo 458, se não me engano, acabou com a educação ambiental nas escolas, restringindo a educação ambiental aos zoológicos. E agora, esses mesmos políticos aí querem acabar com os zoológicos. Mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui, que eu sei que o seu público é um público seleto, e passar uma informação extremamente importante, que eu vejo pessoas técnicas se deixando enganar por informações, aquela informação que... aquela mentira dita 1000 vezes que acaba virando verdade. Hoje, a população de cães errantes, eu não vou nem falar da população de gatos. A população de gatos não tem gato de raça, é tudo gato vira-lata, pronto. 100% da população dos gatos é de gato vira-lata. A população de cães errantes, no máximo 20% foi abandonado ou extraviado. Extraviado é aquele cachorro que, na época que deu o cio, ele pulou o muro para ir atrás da cadela, nunca mais voltou. É aquele cachorro que cai do caminhão de mudança. Esse cachorro foi extraviado ou abandonado. No máximo 20%. Essa informação é super importante. A outra informação mega importante é que, no máximo, 10% dessa população tem traço racial. Você percebe a importância disso? Quando o cidadão faz uma lei hoje, Thiago, 90% das leis são direcionadas aos cães de raça. 90% das leis, 90% dos discursos, 90% dos vídeos, chega lá o criador e fala: temos que acabar com a criação de fundo de quintal. Não vai acabar com porcaria nenhuma. Por quê? Dessa população de cães errantes, que tem a hora que a gente fala que tem 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões. Eu já falei, olha, nosso país tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Se você tiver 8 milhões e meio de cães errantes, você tem a cada quilômetro quadrado, você tem um cachorro. Quando junta um macho e uma fêmea, nasce mais meia dúzia de cachorrinho. Se for 2 cios por ano, 12. Então, voltando, no máximo 10% dessa população tem traço racial. Então, as leis, pelo amor de Deus, isso tem que entrar na cabeça de todos, sinotécnicos, criadores. As leis de proteção animal, as leis ambientais, as leis sanitárias têm que ter como foco 90% dos cães que estão nas ruas, que estão nas áreas de preservação permanente, atacando animais da nossa fauna. Então, a lei, quando ela está direcionada para cães de raça, ela está focada para 10% da população. E está ignorando 90%
da população. Eu espero que isso tenha ficado claro. Se você está querendo resolver um problema e você ataca só 10%, o problema não vai ser resolvido, vai continuar crescendo e crescendo. Pois é, Wagner, é muita luta pela frente, né, Wagner? A gente sabe. E para finalizar a nossa entrevista aqui, eu vou pedir para você deixar uma palavrinha final para o pessoal, deixar o seu Instagram para as pessoas seguirem, acompanhar um pouco aí da sua luta, quiser deixar Instagram de outros contatos aí, fica à vontade, e eu agradeço desde já a sua disposição em ceder essa entrevista com a gente, porque é sempre bom, né? Nós teremos aí, para quem está assistindo essa entrevista, nós teremos uma série de entrevistas K9 com profissionais diversos da área aí, vamos ouvir todos os lados, vamos ouvir profissionais sinotécnicos, adestradores, policiais, pontos de vista diversos, que isso que enriquece, né, a ciência sinotécnica, enriquece o trabalho hoje, e é isso, pessoal. Sigam lá o Wagner, acompanhem o trabalho dele, que é um trabalho fenomenal, que eu já conheço ele aí há anos. E lembrando a você, Wagner e todo mundo, vocês tá de portas abertas aqui, a nossa sede na cidade de Franco da Rocha, tanto na parte de trabalho com cães operacionais, quanto na parte de treinamento e adestradores aí. Quem quiser procurar um pouquinho, tem o link do nosso site logo em cima aqui, ó, em algum lugar tem o QR Code do site. Então é só procurar. Agradeço demais a sua presença aqui, Wagner. Deixa uma palavra para o pessoal, suas redes sociais. Fica à vontade aqui, a casa é sua. Tiago, eu tenho 2 perfis no Instagram, que é o Wagner Ávila 2026 e o Wagner Ávila _oficial. No YouTube eu tenho Criar é Preservar podcast e eu tenho Wagner Ávila, o Provocador. Eu quero agradecer muito mesmo pelo seu convite, me sinto honrado, eu sou fã do trabalho de vocês, acho que é extremamente necessário esse trabalho de formação acadêmica de pessoas que manejam cães com conhecimento e muito amor. Eu tenho certeza que todo mundo que sai aí do Projeto K9 sai extremamente competente e aptos para atuar no bem-estar desses animais maravilhosos que são os cães. Olha, mandar um abraço lá para o Cabo Alves, lá do Paraná, do Corpo de Bombeiros, que faleceu o Acauã, o cachorro dele, anteontem, se não me engano, faleceu um cachorro que passou a vida servindo o Corpo de Bombeiros, servindo o ser humano e promovendo o bem-estar do ser humano. Né? Parabéns ao Cabo Alves, Deus ilumine todos vocês, eu sou fã do trabalho dessa galera aí. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe e nos ilumine sempre. Até a próxima, Tiagão. Obrigado, Wagner, agradeço aí a sua presença conosco. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.